Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Farmacologia Descomplicada. Aqui é a professora Angélica Sáquiro e hoje nós vamos começar a nossa jornada da farmacodinâmica. A princípio, vamos começar falando sobre agonistas e antagonistas, que são conceitos fundamentais para que a gente consiga compreender essa parte da farmacologia. Então, o que é essa farmacodinâmica? Então, a farmacodinâmica ela pode ser definida como uma parte da farmacologia que ela estuda os efeitos bioquímicos e fisiológicos dos fármacos, assim como seus mecanismos de ação. Em resumo, a gente costuma falar que a farmacodinâmica ela vai estudar o quê? O que é que o fármaco faz no nosso corpo. Então, os fármacos, eles não vão criar novas funções no nosso corpo. Na verdade, eles vão alterar funções pré-existentes. E o que a gente vai ver a partir de agora, nas próximas aulas, é como os fármacos interferem no nosso sistema biológico para alterar essas funções. Os fármacos, na maioria das vezes, interagem com moléculas proteicas chamadas de receptores farmacológicos e alguns autores chamam também de receptores fisiológicos, já que eles existem no nosso corpo e respondem a substâncias endógenas. Então, um receptor ele pode ser definido como um componente de uma célula ou organismo que interage com um fármaco e, com isso, vai dar início aos eventos bioquímicos que vão levar aos efeitos observados para esse fármaco. Para isso, então, muitas vezes a gente vai ter o fármaco, que vai funcionar aí como esse ligante, que é essa bolinha vermelha, interagindo com o receptor farmacológico, provocando então a sua ativação. Quando uma certa quantidade de receptores farmacológicos é ativada, é possível então que a gente consiga observar uma resposta. Essa resposta pode ser uma redução da pressão arterial, essa resposta pode ser um efeito anti-inflamatório, essa resposta pode ser um efeito anticonvulsivante, ansiolítico. Tudo vai depender de quem é esse ligante, quem é o receptor onde ele está atuando. Além dos receptores, um fármaco ele também vai poder interagir com enzimas. Então, ao se ligar a essas enzimas, esses fármacos podem tanto aumentar a atividade delas, como também inibir. Como, por exemplo, a gente pode falar dos anti-inflamatórios não esteroidais, como, por exemplo, o ibuprofeno, o diclofenaco sódico, diclofenaco potássico, entre outros. Então, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles inibem uma enzima chamada ciclooxigenase. E ao inibir essa enzima, acontece a inibição da síntese de substâncias chamadas prostaglandinas, que são mediadores inflamatórios. Então, dessa forma, atuando em uma enzima, inibindo essa enzima, a gente consegue gerar uma resposta, que é a resposta anti-inflamatória. Um outro alvo para a atividade dos fármacos, são as proteínas carreadoras, transportadores de membrana. Então, alguns fármacos, eles podem interagir com essas proteínas carreadoras de forma a alterar o transporte de substâncias. Por exemplo, a gente pode citar os antidepressivos, que eles podem interferir tanto no transporte de noradrenalina quanto no transporte de serotonina ou ambos. Os antidepressivos, normalmente, eles vão inibir a recaptação desses neurotransmissores para gerar uma resposta para esse paciente. Os fármacos podem ainda interagir com o nosso material genético, como, por exemplo, no tratamento do câncer, como também interferir no material genético de micro-organismos, como, por exemplo, aqui nessa bactéria, para gerar o famoso efeito antimicrobiano, os chamados antibióticos. Além disso, ele vai poder interferir em outros pontos, para ter o efeito antimicrobiano aqui, como na síntese da parede celular, na síntese proteica desse micro-organismo. Além disso, os fármacos eles podem interagir, por exemplo, com fatores de coagulação, podem interagir com outras proteínas circulantes, como, por exemplo, um fator de necrose tumoral, que a gente vai ver mais adiante,
pode, inclusive, não interagir com nenhuma outra molécula, como, por exemplo, o hidróxido de alumínio, que ele é utilizado de forma a neutralizar o ácido no estômago, né, sem precisar interagir com outra biomolécula. Todos esses receptores que eu falei e os outros locais, né, são o que a gente chama de alvos para a ligação dos fármacos. Então, enzima, carreador, o DNA, por exemplo, né, o fator de necrose tumoral, um elemento da coagulação, todos são alvos para a ligação dos fármacos. Então, os fármacos ativam, né, esses receptores ou alvos farmacológicos, gerando respostas, né? Para que essas respostas elas sejam geradas, então muitas vezes é necessário, como aqui a gente está ilustrando, que o fármaco ele ative receptores, levando esses receptores, saindo do estado R, que é sem asterisco aí, como vocês podem observar, para o estado ativado, né, onde a gente está vendo o complexo fármaco-receptor representado com um asterisco, representando então o receptor ativado. Nem todos os fármacos têm a capacidade de ativar receptores, né, e às vezes têm capacidades baixas de ativação dos receptores. Uma forma de nós avaliarmos essa capacidade de ativação desses receptores é pela sua eficácia. A eficácia é a propriedade que avalia a capacidade do fármaco em ativar receptores farmacológicos. Os fármacos que possuem eficácia são denominados de agonistas. Então, um agonista é um fármaco que ele se liga a um receptor e então é capaz de ativá-lo. Aqui nós temos um exemplo dessa figura, que pode ser melhor observada aqui, né, onde tanto a histamina quanto a acetilcolina, elas são capazes de promover uma resposta farmacológica, né, essa resposta aí no eixo Y e no eixo X a concentração dessas substâncias, né, mostrando então com o aumento da concentração dessas substâncias, o aumento da resposta. Os agonistas, eles podem ser classificados em agonistas totais. Agonistas totais são aqueles que apresentam a eficácia máxima. Então, para uma classe de fármacos, né, uma classe de X agonistas, é aquele que tem o efeito máximo naquela categoria. Podem ainda ser agonistas parciais. Um agonista parcial, ele apresenta uma eficácia intermediária. Então, um agonista parcial, mesmo que ele ocupe a totalidade dos receptores naquele tecido, né, mesmo assim, ele ainda não vai conseguir gerar uma resposta máxima como um agonista total. O agonista total, mesmo ocupando um pequeno percentual dos receptores, ele já pode conseguir esse efeito máximo. Temos também os agonistas inversos. Agonistas inversos são agonistas que apresentam uma eficácia negativa. Já já eu vou falar um pouco mais sobre eles, né? A redução da atividade constitutiva. E temos agonistas alostéricos, que eles fazem uma modulação, né? Potencializando a atividade, né? A ação de outro agonista. Por exemplo, aumentando a afinidade desse agonista pelo seu receptor. Então, vamos começar falando sobre esses dois, né, que são mais fáceis da gente entender, que são os agonistas totais e os agonistas parciais. Vamos observar, então, esse gráfico. Nesse gráfico, a gente tem a resposta no eixo Y, resposta do fármaco no eixo Y, e no eixo X, nós temos a representação da concentração. Então, esse é um gráfico que a gente chama de concentração-resposta. A seta vermelha está apontando para a resposta, né, para a curva de um agonista total, também chamado de agonista pleno. E nós conseguimos observar aí que esse agonista ele apresenta uma resposta máxima aí, que é uma resposta do 100%. Tá? Então, ele consegue atingir a resposta máxima para aquela classe, que é o que o caracteriza, né, com a eficácia máxima como um agonista total.
A curva verde, ela representa, né, a resposta para um agonista parcial. Então, mesmo aumentando bastante a concentração desse agonista, né, a concentração chegou aí a mais de 10 micromol por litro, esse agonista ele não consegue gerar uma resposta máxima como o agonista total conseguiu. E o agonista total conseguiu gerar essa resposta com uma concentração um pouco maior que 0,1 micromol por litro. Nessa curva meio marrom, né, a gente consegue observar a taxa de ocupação de receptores por ambos os fármacos. Então, eles estão ocupando a mesma taxa dos receptores, na mesma proporção dos receptores, só que com respostas diferentes. Isso pode ser melhor observado neste gráfico. Neste gráfico, a gente tem no eixo Y a resposta, né, do agonista total e do agonista parcial em função, né, da ocupação dos receptores. E dá para a gente ver aqui que o agonista total ele consegue gerar a resposta máxima ocupando aí em torno de 25% desses receptores. Já o agonista parcial, mesmo ocupando a totalidade dos receptores, ocupando 100%, que está representado aí pelo 1.0, né, todos os receptores, ele não consegue ter a sua resposta máxima igual à de um agonista total. Então, por que ele não consegue? Porque ele não tem justamente a mesma eficácia que o agonista total. Neste gráfico, é bem mais fácil da gente conseguir observar. Aqui, o agonista total ou agonista pleno, ele se liga ao seu receptor farmacológico, levando esse receptor ao estado ativado. Então, ele forma um complexo fármaco-receptor ativado. Aqui a gente consegue observar que o ligante, que é esse fármaco, ele leva o receptor para o estado ativado, que está representado por esse LRA. Né? E aqui a gente consegue observar uma resposta, né, que é uma resposta máxima para essa classe de fármacos. Então, ele tem essa eficácia máxima, caracterizando como esse agonista total ou agonista pleno. O agonista parcial, ele se liga ao receptor, né? Só que esse receptor ele pode ou não ir para o estado ativado. Aqui a gente consegue observar que quando esse fármaco, né, esse ligante, ele se liga ao receptor, uma maior proporção dos receptores vai para o estado ativado, esse LRA, entretanto, uma parte dos receptores permanece na sua forma inativa, fazendo com que ele tenha essa eficácia intermediária, que o caracteriza como um agonista parcial. Então, ele tem essa resposta intermediária. Continuando falando dos agonistas, temos aqui um terceiro agonista, que é o chamado agonista inverso. É importante que a gente fale que alguns receptores farmacológicos, eles podem ser ativados mesmo na ausência de um ligante. Isso é chamado de ativação constitutiva. A gente tem como exemplo, né, de ativação constitutiva os receptores de histamina tipo H1. Mesmo na ausência da histamina, esses receptores, uma fração desses receptores pode estar no estado ativado. O agonista inverso, ele vai se ligar a esse receptor que é ativado constitutivamente. A gente vê aí que o fármaco se liga ao receptor no estado ativado, ativação constitutiva, e ele vai levar esse receptor para o estado inativado. Então, ele vai reduzir essa atividade, né, essa ativação constitutiva. Aqui a gente observa que o agonista inverso, ele se liga ao receptor levando para o estado inativo. Por isso que nós falamos em uma eficácia negativa. Ele reduz a atividade constitutiva de um receptor farmacológico. Temos ainda um agonista chamado agonista alostérico. Aqui a gente consegue observar
que a molécula do agonista, né, que está representado por esse A verde, se liga a um receptor farmacológico, né, desencadeando um efeito, que esse efeito está representado aqui nesse gráfico pela curva verde. E o que é que acontece? Um outro agonista, né, que pode ser chamado também de modulador alostérico, ele pode se ligar a esse receptor, causando um aumento da afinidade, um aumento da ativação dos receptores, né, por esse ligante, por esse agonista. Isso é o que a gente chama de potencialização. Como exemplo, a gente pode citar o efeito dos benzodiazepínicos, como por exemplo o diazepam. O diazepam, ele se liga a receptores, né, que são os chamados receptores GABA-A, e eles aumentam a afinidade pelo GABA, que é o neurotransmissor, o ácido gama-aminobutírico, por esse receptor, levando a um aumento da frequência de abertura do canal, causando os efeitos conhecidos por essa classe de fármacos, né? Ansiolítico, hipnótico, por exemplo. Então, como acontece essa potencialização, a gente observa, então, que as curvas, né, à medida que a gente aumenta a concentração desse modulador alostérico, elas vão ficando deslocadas para a esquerda, né, indicando, então, essa potencialização. Então, isso é o que a gente chama de potencialização por modulação alostérica ou alotópica. Temos aqui um outro exemplo, né, que é nos receptores do tipo NMDA, que são os receptores N-metil-D-aspartato. Esse receptor aqui ele é ativado pelo glutamato, né, que é um aminoácido excitatório, e a glicina, né, que é um aminoácido também, ela tem um papel importante, né, para a ativação do glutamato. Então, para que haja ativação do receptor do glutamato, é necessária a presença da glicina, né, como um modulador alostérico positivo para que esse receptor ele seja ativado. Esse receptor é um receptor que causa excitação, né, pela entrada de sódio ou cálcio na célula. E o que é essa potencialização que a gente observa? O que é potência? Fica bem mais fácil a gente conseguir entender o que é potência observando esse gráfico. Nesse gráfico que nós já vimos anteriormente, nós temos um gráfico concentração-resposta, né, para duas substâncias quaisquer. E o que é que acontece? Para a gente avaliar a potência, elas têm que ter o mesmo efeito máximo. E ambas aqui têm o mesmo efeito máximo. Então, o que é que acontece? A histamina, essa curva verde, né, ela está causando o mesmo efeito que a acetilcolina. Só que se a gente observar, a curva verde ela está deslocada para a esquerda. Então, a gente vai observar agora um parâmetro que a gente chama de CE50, que é a concentração efetiva mediana, é a concentração responsável por produzir 50% do efeito máximo. Então, a CE50 para a histamina, ela é menor que a CE50 para a acetilcolina. Significa o quê? Que com uma concentração menor, a histamina promove o mesmo efeito que a acetilcolina, o que faz com que a histamina ela seja mais potente que a acetilcolina. Então, essa potência tem a ver aí com a quantidade necessária, né, para produzir, quantidade do fármaco necessária para produzir 50% do efeito máximo. Então, a característica do fármaco mais potente aqui nessa curva é a curva estar mais à esquerda. Então, aqui a gente consegue observar um gráfico para ilustrar a potência, onde o fármaco X ele tem uma CE50 menor que a do fármaco Y. Consequentemente, a gente pode falar que o fármaco X ele é mais potente. E relembrando o conceito de eficácia, nesse gráfico, o fármaco X ele é mais eficaz que o fármaco Y. Por quê? Porque ele tem um efeito máximo, que está representado aí pelo 100,
maior que o efeito máximo do fármaco Y. Então, a gente poderia chamar, por exemplo, o fármaco X de um agonista total ou pleno e o fármaco Y de um agonista parcial. Agora nós vamos falar um pouco sobre os antagonistas, né? Vamos falar um pouco sobre antagonismo entre fármacos. Os antagonistas, eles podem ser antagonistas de receptores, né? Que vão interferir, por exemplo, competindo pelo mesmo sítio de ligação ou não, né? E podem também fazer uma modulação alostérica. Só que diferente da modulação alostérica que nós vimos anteriormente, essa é uma modulação alostérica negativa, né? Que vai diminuir a atividade do agonista. Temos também outros tipos de antagonismo, que não vão ser, né, via receptores farmacológicos, como o antagonismo químico, o antagonismo fisiológico e o antagonismo onde a gente vai ter um bloqueio da relação receptor-efetuador. Então, vamos começar falando pelo antagonismo de receptores. Os antagonistas de receptores, eles podem interagir no sítio de ligação do receptor, né, de forma reversível, que é o que nós chamamos também de antagonista competitivo reversível, ou ele pode competir pelo mesmo sítio de ligação, só que formando ligações covalentes, que é o que é chamado de antagonista competitivo irreversível, por alguns autores, e outros chamam de antagonismo não competitivo, pelas características da curva, como a gente vai observar mais adiante. Temos também os antagonistas que agem por modulação alostérica. Então, esses agonistas eles podem fazer um antagonismo reversível ou irreversível, né? No caso, quando formam-se ligações covalentes. Vamos entrar em detalhes agora para a gente conseguir entender melhor. Vamos falar, né, inicialmente, do antagonismo competitivo reversível. Então, aqui, inicialmente, a gente tem uma molécula de agonista que, ao se ligar ao seu receptor farmacológico, ativa esse receptor. Entretanto, na presença de um antagonista competitivo reversível, que está representado por essa bolinha verde, nós temos a probabilidade de que esse antagonista também possa se ligar ao receptor. Só que, quando o antagonista se liga ao receptor, ele não provoca efeito farmacológico. Por quê? Porque antagonistas, nesse caso mais simples, né, eles têm eficácia zero. O antagonista ele não tem capacidade de ativar receptores. Então, o que é que acontece? Esse antagonista, sendo competitivo reversível, ele forma interações fracas com o receptor. Então, num determinado momento, ele vai se desligar desse receptor e o agonista pode se ligar a ele. Aqui a gente observa que ele se desligou e agora o agonista se liga a esse receptor, ativando-o. Mas qual a forma que a gente tem, então, de conseguir o efeito máximo que a gente tinha, já que agora o agonista está competindo com um antagonista por esse sítio de ligação? Então, tudo aqui vai ser probabilidade. Quem estiver em maior concentração vai ter a maior probabilidade de se ligar ao receptor. Então, dessa forma, na presença de um antagonista competitivo reversível, para que a gente tenha o mesmo efeito farmacológico, né, que a gente tinha na ausência desse antagonista, nós vamos precisar de concentrações maiores do agonista. Com concentrações maiores do agonista, a probabilidade da ligação desse agonista ao receptor vai ser maior e, como consequência, a gente vai ter, então, a ativação do receptor. Só que isso vai trazer consequência naquelas curvas concentração-efeito que nós vimos anteriormente. Para entender melhor
nós vamos começar falando desse gráfico que ele mostra a fração de ocupação dos receptores em função da concentração de agonista. Então, a gente consegue observar na curva roxa que é a variação na fração de ocupação dos receptores, né, pelo agonista, na ausência de qualquer antagonista. Quando um antagonista é adicionado a uma preparação em laboratório, por exemplo, né, aí a concentração de antagonista 1, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma competição entre esse antagonista com o agonista pela ligação aos receptores. Consequentemente, nós vamos precisar de uma concentração maior do agonista para ocupar a mesma quantidade de receptores, para ter a mesma fração de ocupação dos receptores. E à medida que você utiliza concentrações maiores do antagonista, a curva ela vai sendo deslocada para a direita, mostrando que para você conseguir se ligar à mesma quantidade de receptores, você precisa de concentrações maiores do agonista. O que caracteriza aí é o antagonismo competitivo reversível. Neste gráfico, a gente já vê aqui a variação do efeito farmacológico, né, o efeito máximo desse agonista, em função das concentrações do agonista. Então, o que a gente está vendo aqui? Nós temos uma curva, que é a curva verde, né, que ela está representando o agonista sozinho. A gente observa aqui a CE50 para essa curva, que é o L. E quando a concentração, quando adicionado um antagonista, né, que está representado aí por essa segunda curva, né, a primeira linha vermelha, logo à direita da curva verde, essa curva tem uma CE50 maior, que é o L'. Significa o quê? Que eu preciso agora de uma concentração maior do agonista para ter o mesmo efeito que eu tinha na ausência do antagonista. Outro tipo de antagonista é o antagonista chamado de competitivo irreversível, né? E muitos autores chamam esse tipo de antagonismo como antagonismo não competitivo. Nessa situação, o antagonista ele se liga ao receptor, só que ele faz isso por meio de ligações covalentes. Ele se liga irreversivelmente, né? E ele se liga a esse receptor no mesmo sítio de ligação onde o agonista deveria se ligar. Dessa forma, ele não permite a ativação do receptor pelo agonista e ele não vai se desligar desse receptor. Falando na inibição de uma enzima irreversível, que eu acho que é mais fácil de entender. O ácido acetilsalicílico, por exemplo, ele se liga à enzima lá, a COX, né? Por exemplo, a COX plaquetária, causando uma acetilação dessa enzima. E isso é irreversível. Então, a inibição da ciclooxigenase pelo ácido acetilsalicílico é irreversível. Falando em plaqueta, que não tem retículo endoplasmático para produzir outra COX, outra enzima COX, então aquela plaqueta vai viver o resto da vida dela, a vida de uma plaqueta é de 7 a 10 dias, né, sem ter a função da COX. Isso é uma inibição que a gente chama de irreversível. Trazendo isso aqui para os receptores, esse antagonista competitivo e irreversível, ou não competitivo, como alguns chamam, ele vai fazer justamente isso. Ele vai se ligar a esse receptor e ele não vai se desligar. Por isso que alguns autores também chamam de não competitivo, porque na verdade não existe competição, porque depois que ele se liga, ele não se desliga. E também pela característica da curva que a gente vai ter para o agonista na presença do antagonista competitivo irreversível. Então, aqui, mesmo que a gente aumente a concentração do agonista, ele não vai conseguir ter o mesmo efeito máximo que tinha anteriormente. Por quê? Porque ele não vai conseguir competir pelo sítio de ligação nesse receptor, já que o antagonista ele não vai se desligar.
Como consequência, né, do antagonismo competitivo e reversível, a gente tem o que a gente vai ver aqui nesse gráfico. Esse gráfico ele mostra a fração de ocupação dos receptores em função das diferentes concentrações do agonista. Na curva roxa, nós temos a representação da ocupação dos receptores pelo agonista sozinho. E a gente pode observar que ele ocupa aí a totalidade dos receptores depois de uma concentração mais alta, já chegando a quase 10 ao quadrado, né? 100, acho que é mol por litro, por exemplo, né? À medida que nós adicionamos um antagonista, né, como a gente está observando aí, quando a gente coloca uma concentração 1 de um antagonista, nós já conseguimos observar uma redução substancial da taxa, né, da fração de ocupação dos receptores, caindo aí para 50% de ocupação dos receptores. Mas por que essa queda da ocupação desses receptores? Porque o antagonista competitivo e reversível, ao se ligar ao receptor, ele não desliga. Então, nós não temos a chance para que o agonista vá competir por esse sítio de ligação. E à medida que as concentrações do antagonista vão sendo maiores, a taxa de ocupação, a fração de ocupação dos receptores pelo agonista vai ficando cada vez menor. Nesse gráfico, nós temos a representação da variação do efeito máximo em função das concentrações do agonista. E a gente consegue observar que na curva verde, com o agonista sozinho, nós temos o efeito máximo para esse agonista, que é o 100%. À medida que as concentrações do antagonista vão sendo adicionadas e vão sendo maiores, o que a gente consegue observar é uma diminuição do efeito máximo. Diferente do antagonismo competitivo reversível, em que a gente tinha deslocamento de curva para a direita, aqui a gente tem uma redução do efeito máximo. Por isso, né, que a gente tem uma característica aqui de antagonismo não competitivo. Características de antagonismo não competitivo são justamente, né, a redução do efeito máximo. Próximo antagonismo é o antagonismo alostérico, que também é um tipo de antagonismo não competitivo. Nesse antagonismo, o fármaco, o antagonista, que está representado pelo I, ele vai se ligar ao receptor num sítio diferente do sítio de ligação do agonista, que é esse fármaco A. E, como consequência disso, nós vamos ter uma inibição do efeito desse agonista, por exemplo, por uma redução da afinidade, uma redução do efeito farmacológico. A consequência disso vai ser observada nesse gráfico, que mostra a variação do efeito máximo em função das concentrações do agonista, na ausência e na presença de concentrações crescentes aqui, né, do antagonista, caracterizando mais uma vez um antagonismo não competitivo. Esse antagonista alostérico, ele pode ser reversível ou pseudo-irreversível, né, que é quando ele não forma ligações covalentes, ou ele pode ser irreversível, que é quando ele forma ligações covalentes com esse receptor farmacológico. Temos ainda outros tipos de antagonismo, né? Podemos citar o antagonismo químico, o antagonismo fisiológico e o antagonismo onde a gente tem um bloqueio da interação receptor-efetuador. No antagonismo químico, a gente tem uma situação que é pouco comum, né, em que as duas substâncias elas vão se combinar em solução e com isso a gente vai ter a inibição do efeito de um ou de ambos. Aqui nós temos como exemplo a combinação da tetraciclina com o cálcio. Esse antibiótico, a tetraciclina, não pode ser tomado junto com leite, por exemplo. Por quê? Porque a tetraciclina ela é um quelante de cálcio, ela tem afinidade pelo cálcio. Então, ela vai se ligar ao cálcio perdendo o seu efeito farmacológico.
Outro exemplo é o anticorpo neutralizante chamado infliximab. Esse anticorpo ele é utilizado no tratamento da artrite reumatoide, né? E ele tem efeitos anti-inflamatórios. Esses efeitos acontecem porque esse anticorpo ele consegue sequestrar o fator de necrose tumoral. Temos também o antagonismo fisiológico. No antagonismo fisiológico, né, na verdade, essa é uma expressão que nós utilizamos para descrever a interação, né, entre dois fármacos que eles vão ter ações opostas no nosso organismo, né, e com isso eles se anulam. Como, por exemplo, nós temos os efeitos da histamina e do omeprazol na secreção de ácido clorídrico no estômago. A histamina, ela ativa receptores H2 nas células parietais no estômago, levando a um aumento da secreção de ácido clorídrico. Já o omeprazol, ele é um inibidor da bomba de prótons, a chamada próton-potássio ATPase. E ao inibir essa bomba, a gente tem uma redução da secreção de ácido clorídrico. Então, nós temos efeitos que se anulam, mas por mecanismos diferentes. Outro tipo de antagonismo que nós temos é quando acontece um bloqueio na interação receptor-efetuador. Então, o agonista ele se liga a um receptor, iniciando uma via de sinalização, e acontece então que esse antagonista ele vai interferir na via de sinalização, sem competir com o receptor por ligação, né? Vai conseguir interferir nessa via de sinalização para reduzir a resposta desse agonista. Aqui nós temos, por exemplo, um agonista qualquer ligando-se a um receptor que leva ao aumento da abertura de canais de cálcio na membrana, né? Por exemplo, para causar a contração do músculo liso. E um fármaco, que é o verapamil, que é um bloqueador de canais de cálcio, ele pode, então, bloquear a via de sinalização. Ele bloqueia o canal de cálcio, impedindo a entrada do cálcio, que causaria a contração nessa célula muscular lisa. Então, em nenhum momento ele competiu pelo receptor para ter esse efeito farmacológico. Ele interferiu nessa via de sinalização, bloqueando justamente a interação receptor-efetuador. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É a nossa primeira aula sobre farmacodinâmica, né? Teremos várias aulas aí adiante para que fique muito mais claro esse assunto para vocês. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe o Farmacologia Descomplicada. Obrigada!